Voltamos aqui pela TV Horizonte. Olha, e eu quero falar de Mescar. Desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas de Mescar. Mais de 80 anos de experiência no mercado. E no tratamento das hemorroidas também. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Patrícia Joe, nós falamos muito da Sarah Winter, né? Ativista. Aquela ativista. Foi expulsa do partido do DEM, dos democráticos, né? Foi expulsa ontem. Os democratas se reuniram e a expulsaram, porque ela é uma ativista que passou a agredir as pessoas via internet, via as redes sociais. A Cira, então, que pessoa, aliás, que ativista debochada, porque ela convoca ali nas redes sociais várias manifestações e, como se não bastasse, ela fez ameaças diretas, sabe para quem? Para o ministro Alexandre de Moraes. Foi verdade. Ela falou bem. Falou com o ministro. Alto som. Eu sei onde o senhor mora, eu sei onde seus parentes moram, seus irmãos e etc. Quer dizer, ela fez uma ameaça velada mesmo. Exatamente, uma ameaça assim direta para o ministro Alexandre de Moraes. Falou muito mal do Supremo Tribunal Federal e, como se não bastasse, ela recebeu uma intimação. Intimação não é convite, tá certo? É verdade. Ela foi intimada pela Polícia Federal para ir depor e explicar essas ameaças, né? O que ela fez? Foi para a rede social e debochou da intimação. Disse que não ia de jeito nenhum, usou algumas palavras, né, de baixo escalão, muito feia, e falou que não ia, que ia ser tratada como bandida e que está pouco se lixando para o Poder Judiciário. Essa moça, Cirantão, além de desobedecer uma autoridade, né, como a Polícia Federal, ela vai ter consequências seríssimas, viu, Acir? É verdade. Nós tivemos há pouco tempo aquele Intercept Brasil, porque o telefone do ex-ministro Sérgio Moro, havia sido captado por um hacker desse aí e tal. Só que, logo depois, o Intercept Brasil revelou tudo que o Sérgio Moro conversava com o pessoal lá do Paraná. Divulgou, né? Divulgou tudo, não é verdade? Então ficou aí os hackers e tal, não sei o quê, depois vem fake news. E agora o telefone do presidente, mais de seus filhos, foram também hackeados. A gente não sabe se esse hackeamento é uma forma de dizer, estou sendo hackeado, não pode... Quer dizer, se a polícia não conseguiu saber os segredos do telefone do presidente da República, os hackers estão sabendo, né? Houve aí o vazamento das informações, né, tanto do presidente Jair Bolsonaro, como também do filho dele. Do filho dele. E foi super exposto, né? E estamos vivendo um período muito difícil, pois é, viu, eu estou preocupado, o seguinte, porque nós nunca tivemos... Aliás, outro dia, o Vivite, um amigo meu, que é jornalista formado e etc., Vivite falou uma coisa muito interessante. Lembrou daquela revista, uma revista famosa que nós tínhamos aí, Os Sobrinhos do Capitão. No caso, não são os sobrinhos, são os filhos do capitão. Porque eu nunca vi um governo com tanta crise provocada pelo próprio governo, né? A gente sabe que o presidente Bolsonaro tomou uma série de medidas importantes, né, para a vida brasileira, e que normalmente essas coisas não têm sido faladas. Por quê? Porque as crises provocadas por ele mesmo são muito mais fortes, né, do que o que ele tem feito. Não, e né? lembrando, Acir, que nós não estamos falando de 3 filhos qualquer, né? São filhos que têm cargos públicos, eles foram eleitos também. Senador, um deputado, um é vereador. Um né? vereador. E o 04 é o pegador, né? É o pegador do condomínio, é o 04. Ele mesmo fala, o meu 04. Ele mesmo fala, o meu 04. O meu 04. Então, assim, todos eles têm um cargo eletivo também, foram eleitos pelo povo para... Ou seja, fazer acontecer. E é a primeira vez que um presidente da República exerce o seu cargo e quando ele está reunido com o ministério, os filhos participam. Olha, uma coisa esquisita, né? Aquele pai, né, que precisa de colocar limite no seu filho. Aliás, isso é muito importante. É verdade, colocar nós falamos limite, sempre disso. Não é? Aliás, eu quero até dizer, Patrícia, sobre inspeção política. Me perguntaram outro dia sobre o que está havendo com Minas Gerais. Eu falei assim, eu acho que o governo, olha, o governo do governador Romeu Zema pegou um estado falido, cheio de problemas, né?
principalmente depois que passou, que recebeu do PT. Mas ele estava conseguindo reequilibrar as contas do Estado quando, de repente, veio a pandemia, né? E aí, as contas de Minas estão daquele jeito, né? Agora, com mais dificuldade, porque ele também está ameaçando, ou pelo menos não vai repassar, todo o dinheiro que os tribunais têm que receber, né, do governo do Estado. Tribunal de Justiça, para manter toda a justiça, e também a Assembleia Legislativa e mais o Ministério Público, né, que recebem uma parte, uma fatia da arrecadação do Estado para manterem os seus poderes. Os seus poderes. E todos os poderes vivem, né, e sobrevivem com o dinheiro arrecadado pelo Estado. Então, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Mas mais difícil ainda é saber que você não tem expressão política no secretariado do governador Romeu Zema. Você não tem um nome de expressão política que pudesse conversar com Brasília, conversar no Congresso, etc. Tal. Parece que nós não temos interlocutores em Brasília. Não é verdade? Está fraco, né? não está? Com tanta coisa para resolver em Minas, né? E nós estamos aí vivendo com as dificuldades que eu acho que essas dificuldades são inerentes à falta de expressão política. O governador Romeu Zema, até que ele tenta muito colocar as contas em dia, né? Tem uma fala muito esclarecedora. Eu acho que às vezes ele tem até assim uma visão muito empresarial, né? Tem. Como se diz, está tentando organizar o Estado. Mas a expressão política do governo como um todo, inclusive até dos deputados, né, Cirantão? Mas você presta bem atenção, nós tínhamos um secretário, que era o secretário de governo, no governo Romeu Zema, que era o deputado Bilac Pinto, que é um homem de uma expressão política muito boa, de bons contatos em Brasília, né? Abriu portas para o governador em Brasília, conversar com o presidente, conversar com o ministro, conversar com aquele, que em certas partes resolveu alguns problemas de Minas Gerais. Mas falta ainda, o nosso secretariado é muito sem expressão política, então eu acho que até mesmo, eu lembro que o Tancredo, quando foi... Desculpa, gente. Pode? Deixa eu tossir. Deixa eu dar uma tossidinha. O Tancredo, quando foi governador de Minas, ele causou um mal-estar no partido. Por quê? No MDB, porque ele indicou 2 secretários. Quem indicou foi o czar da economia daquela época, o Delfim Neto. Quem era o ministro todo-poderoso do governo naquela época da economia? Era o Delfim Neto, no governo João Figueiredo. Quando Tancredo se elegeu, perguntou ao ministro, quem o senhor indica? Ele indicou o Costa Couto e o Rogério Mitrô, um para ministro do Planejamento e outro para ministro da Fazenda. Ministro, não, secretário. Um para secretário da Fazenda e outro para secretário do Planejamento. Aí o pessoal, o Itamar Franco, gritou, xingou, porque tinha os economistas do MDB, mas ele estava pensando o quê? Eu preciso de interlocutor em Brasília, interlocutor na área econômica, né? Claro. E o Tancredo não passou tudo que ele quis, ele conseguiu com a área econômica do governo federal, porque tinha 2 secretários que tinham portas abertas com Delfim Neto naquela época. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Claro, é verdade, o trânsito né? político, né? É o trânsito político muito bom, né? É muito importante. Mas, Patrícia, Oi, assim. Você falou aí de muita coisa hoje, e você falou de muita coisa, inclusive das pessoas que, do nosso junho Lilás. Lilás. É o junho lilás, a importância aqui, gente, do teste do pezinho. Agora, no próximo sábado, dia 6 de junho, é considerado aí o dia de conscientização do teste do pezinho. Aqui em Minas Gerais, nós temos uma bandeira para que esse teste do pezinho seja ampliado, porque hoje o SUS faz o teste do pezinho gratuitamente no recém-nascido, mas ele detecta aí apenas 6 doenças congênitas. E na rede privada, você tem esse teste do pezinho ampliado, Assir, que faz aí ele
faz também a mesma pesquisa, Sei. mas com 56 doenças. É mesmo, é? Veja só a diferença. Quem levantou essa bandeira aqui foi a jornalista até da TV Globo Minas, a nossa querida Larissa Carvalho. Ela tem um filho, né, que é o Theo, que se não fosse aí pelo teste do pezinho, se ela tivesse feito esse teste do pezinho ampliado, ela saberia qual era aí a doença rara dele e conseguiria ter tratado a tempo e ele não teria perdido os neurônios. Então é muito importante que nós façamos a nossa parte. Entre agora mesmo na página pezinhonofuturo.com.br, assine essa petição. Nós precisamos aí de mais de 1 milhão de assinaturas para que possamos mobilizar o governo a disponibilizar esse teste do pezinho na rede pública. Então é muito importante, você pode fazer isso agora mesmo pelo celular, teste do pezinho. pezinhonofuturo.com.br. Repetindo, pezinhonofuturo.com.br. Isso é muito importante porque a gente sabe que tem crianças que nascem e depois de algum tempo, né, adquirem uma doença. Fala, mas como ele nasceu tão perfeito? O teste do pezinho poderia ter identificado essa doença na criança. É uma triagem, né? É verdade. O Theo, por exemplo, da Larissa, ele não poderia consumir nada de proteína, né? E ela não sabia. Começou, deu leite materno para ele, com isso os neurônios foram se perdendo, morrendo e hoje ele não anda. Então é muito importante, Junho Lilás aí para todo mundo. É isso. Patrícia, até amanhã. Vamos embora já? Vamos embora. Gente, quero ficar, né? Um abraço, até amanhã, gente. Até amanhã.